Boa noite, pessoal. Vamos falar agora sobre apelação. Começar a falar de apelação, que pense num assunto que nós vamos ter alguns vídeos sobre o recurso de apelação, tá? Vamos começar fazendo um breve introito para que a gente compreenda e delimite bem a questão do recurso de apelação. A apelação é, historicamente falando, o primeiro recurso que surge. É a primeira forma, o primeiro meio de impugnação às decisões. Tá? A gente vai encontrar, tanto na Grécia Antiga, na Roma Antiga, com os pretores na Idade Média, toda vez que uma parte era prejudicada, toda vez que uma parte tinha o direito seu violado, ela apelava ao imperador, apelava ao rei para tentar modificar aquela decisão. Então a apelação era o recurso cabível contra qualquer decisão judicial. Decisão interlocutória, cabe apelação. Sentença, cabia apelação. Com mérito ou sem mérito, que não fazia essa distinção na época, mas cabe apelação. Então tudo que existia cabia apelação, tá? Isso aqui era um caso de você mostrar um erro, uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, tá? Que geraria um efeito infringente, ou seja, mostrando aquele erro que aconteceu, modificaria a decisão do magistrado, do pretor, era apelação. Então a apelação era o recurso que solucionava tudo, tá? Com o passar do tempo e o desenvolvimento das técnicas processuais, uma análise mais aguçada e mais apurada sobre as naturezas das decisões das espécies, a apelação, vamos dizer assim, ela foi se desmembrando, ou ela foi se dividindo em outros recursos. Quando a gente estiver diante da decisão interlocutória, você vai entrar com agravo. Quando não for caso de modificação do conteúdo da parte dispositiva da decisão, tá? Aí você entra com embargo de declaração, é só para efeito integrativo. E a apelação, com o passar do tempo, ela foi enxugando e foi ficando um recurso mais preciso, mais técnico. E hoje a gente pode dizer que a apelação é o recurso que desafia a sentença. A apelação é o recurso que cabe contra a sentença. Em regra, toda vez que eu estiver diante de uma sentença, o recurso cabível, o recurso a ser manejado será a apelação. Isso pressupõe que o aluno saiba o que é sentença, sentença definitiva e sentença terminativa. Tá? Então a gente tem que fazer um rápido flashback para a gente lembrar disso aí que vocês viram em processo civil 2. Sentença é o ato pelo qual o juiz entrega a prestação jurisdicional, ele encerra a sua atividade, ele deslinda e dá decifração ao processo. Tá? É o ato do magistrado em que ele finaliza a marcha processual, com ou sem exame do mérito. E aí nós temos um detalhe importante. A sentença pode julgar o direito, entregar a prestação adicional, dizer o que você tem e o que você não tem razão naquele caso concreto, como ela também pode encerrar uma fase do processo, encerrar a fase de conhecimento e dar início à fase de cognição, dos processos bifásicos. Tá? Essa distinção, um tecnicismo mais apurado que o Código de 2016 corrigiu, que o antigo não tinha, mas não subtrai, não modifica, não tira a ideia antiga que sentença era o ato pelo qual o juiz põe termo, encerra o processo. Só que dava a impressão que com a sentença o juiz acabava o processo e ali estava morto, estava definido. Tá? Estava definido e definido, né? Como se brincar. Mas não, a sentença é o ato pelo qual o juiz encerra a sua atividade jurisdicional. O juiz encerra a sua ação naquele processo. A partir daquele momento, o juiz não mais atuará naquele feito, porque tudo que era para ser apreciado, era para ter sido feito, ele apreciou e deliberou sobre aquilo. Então, quando o juiz encerra a sua atividade no processo, esse ato é chamado de sentença. Ele pode encerrar examinando o mérito da causa, procedente ou improcedente, e ele pode encerrar dizendo que não está apto, não pode apreciar o mérito daquela causa, porque ele falta um dos pressupostos da ação. Porque falta a causa, uma das condições da ação. Então, quando o juiz encerra a apreciação jurisdicional, dizendo que ele se encontra impedido de apreciar o mérito, ou seja, da chamada sentença terminativa, extingue o processo sem julgamento de mérito, tá? Ele diz que não pode adentrar, não pode discutir os pontos de mérito levantados no processo, porque é uma falha que impede. Se não tiver essas falhas, não tiver nenhum desses óbices,
O juiz dará uma decisão examinando, enfrentando a questão jurídica que lhe é levada, enfrentando o mérito da demanda ou os méritos, se forem vários pedidos, cada um tem seu próprio mérito, cada um tem seu capítulo dentro da sentença. Tá? Então ele vai, nesse caso, uma sentença definitiva, julgando procedente ou improcedente a demanda. Ok? Tranquilo, ou as demandas, depende do caso. Então, contra esta decisão, esse ato jurisdicional, chamado sentença, é que cabe a apelação. Tá? E aqui eu já vou começar fazendo logo o parênteses, certo? Nem toda decisão de mérito do magistrado vai, embora seja de conteúdo sentencial, o recurso cabível será apelação. A gente tem a hipótese do julgamento fracionado do mérito, do julgamento antecipado. Não é julgamento antecipado da lei, é o julgamento antecipado do mérito, fracionado do mérito. Quando o juiz pode examinar aquele pedido, aquele ponto do processo, sem esperar a marcha processual, seja porque o tema é controverso e a matéria é só de direito, seja porque é uma matéria que é uma potestatividade, uma faculdade da parte. Então, neste caso, o juiz pode, de logo, já dar uma decisão de mérito, já dar uma sentença definitiva, julgando procedente ou improcedente o que a parte quer, e contra esta decisão de mérito, tá? Contra esta decisão que seria uma sentença definitiva, tá? Como ela é proferida antes do momento processual, denominado de sentença, como ela é proferida antes da liturgia processual se encerrar do procedimento, antes de todo o trâmite processual se esgotar, ele dá logo no início, ou um pouco após o início da demanda, ele dá essa decisão, e ainda teremos toda a fase instrutória, né? Talvez até a fase postulatória, certo? Ainda para se finalizar por completo. Mas teremos toda a fase instrutória e depois haverá o ato formal de sentença. Neste caso, contra esta, aspas, sentença antecipada, tá? Que o Código prevê que o recurso cabível será o agravo de instrumento. Que agravo de instrumento mas é uma questão de economia processual, de celeridade processual. O Código quis dar uma efetividade, permitindo que o juiz julgasse matéria de direitos que já estão comprovados, que é incontroverso, logo tornando indiscutível aquela questão. Se a parte quiser impugnar essa sentença de mérito, essa sentença definitiva, ela, no lugar de manejar uma apelação que faria com que todo o processo subisse para o tribunal, atrasando a marcha, atrasando o andamento dos demais pedidos, ela ingressará com agravo de instrumento, tá? Alegando a eventual mácula, nulidade, que vai fulminar aquela decisão, e o tribunal, concordando com a parte, devolverá os autos para que o juiz julgue de novo aquele tema. E aí, em vez de o juiz vai julgar aquele tema que ele tinha julgado no início, no momento da sentença. Então, foi de uma celeridade processual espetacular, foi de uma efetividade processual maior ainda. O Código, ao considerar para fins de recurso essa sentença de mérito impugnável pela via do agravo, ele deu a efetividade ao processo, que o juiz já delibera, já decide logo que pode decidir, não atrapalha a marcha processual, permite que a parte que supostamente tenha prejudicado, ou tenha diante de uma nulidade, agrave para o tribunal, não veja seu direito totalmente prejudicado. Estando ela certa, o tribunal anula e o juiz vai julgar tudo de uma vez só, quando enfrentar o mérito. Não estando, a sentença que o juiz deu lá no início fica valendo, já faz coisa julgada, tá? Já torna preclusa aquela matéria, e nós vamos discutir os outros temas no decorrer do processo. Então, faz a marcha processual muito mais objetiva, muito mais organizada e muito mais célere, porque o juiz vai afastando passo a passo tudo aquilo que ele pode afastar e deliberando, decidindo, durante o curso do processo, que isso for possível de ser decidido. Ok? Então, embora a sentença seja embora a apelação seja o recurso que desafia a sentença, tá? A sentença seja atacável pela apelação, haverá sentenças, ou seja, haverão decisões definitivas de mérito antecipada, no julgamento antecipado de mérito, que não serão atacadas pela apelação, serão atacadas pela via do agravo. Tranquilo até aí? Tá? Essa é a primeira observação importante da gente. Vamos começar. A gente já viu o que é apelação e qual é o seu conceito.
Apelação é o recurso que ataca a sentença, e esse é o conceito dela. A apelação é o recurso que tem por objetivo modificar a decisão sentencial, modificar a decisão que finalizou, que encerrou o processo, com ou sem mérito. Se foi sem mérito, eu quero demonstrar que aquele óbice que o juiz entendeu que existia, que impediu o exame do mérito, não existe, e vou querer que o tribunal julgue o mérito, ou devolva ao juiz para apreciar, vai depender do caso. E se o juiz apreciou o mérito, julgando improcedente a demanda, a parte que foi vencida vai querer mostrar no tribunal que o juiz equivocou-se, tá? Ou a parte, e se você venceu, a outra parte que foi vencida, nesse caso, ela que vai querer demonstrar, tá? Então, fica bastante atento. A apelação é o recurso que permite ao tribunal o reexame por completo da demanda, tá? Não? É o recurso mais amplo, é o recurso mais abrangente e costuma-se dizer que é o recurso que busca a justiça. Tal como a petição inicial e a contestação apresentam a demanda ao juiz, a apelação reapresenta a demanda ao tribunal. Os dois momentos em que a cognição se fazem mais plenas no processo são no primeiro grau de jurisdição perante o magistrado e em sede de apelação no tribunal. Quais os requisitos da apelação, tá? A gente vai encontrar lá no artigo 1010, deixa eu confirmar aqui, só para ver se eu não errei, isso mesmo, pronto. A peça de apelação, a petição de apelação, será dirigida ao juiz.